Certa vez, um fazendeiro resolveu, depois de um longo planejamento, plantar milho na sua fazenda. Então, ele fez um empréstimo no banco para que pudesse comprar tudo o que ele precisava e então começou o plantio. Preparou toda a terra, semeou, enfim, fez tudo o que precisava para que pudesse ter uma excelente colheita. Mas, numa determinada noite, aconteceu uma calamidade. Uma nuvem enorme de gafanhotos invadiu a fazenda e a plantação milharal daquela fazenda e consumiu praticamente toda a plantação de milho. Na manhã seguinte, o fazendeiro desesperado foi lá e fez uma oração. Meu Deus, me ajude. A minha fazenda, a minha plantação, na verdade, foi toda destruída. E agora, o que eu vou fazer, meu Deus? Me ajuda, me dá uma solução, me dá uma resposta. E então, Deus simplesmente falou uma única coisa com ele. Solte as galinhas. Ele tinha um excelente galinheiro ali, com muitas galinhas, mas o forte dele era a plantação. Mas ele achou estranho aquela ordem, né, aquele pensamento, mas ele entendeu que era Deus falando com ele e ele foi e soltou as galinhas. E as galinhas foram e começaram a se alimentar dos gafanhotos que ainda estavam ali, né, daquela nuvem enorme que tinha atingido a fazenda dele. E as galinhas ficaram se alimentando e começaram a engordar e começaram a botar muito mais ovos do que antes. E começaram a ter muitos pintinhos e ele começou então pensando, bom, já que a produção de ovos e de pintinhos aumentou, eu vou começar a revender isso aqui, a vender esses ovos, esses franguinhos, né, no caso. E começou a fazer isso, e começou a juntar dinheiro e conseguiu pagar o empréstimo no banco. E aí ele viu que como aquilo estava dando certo, ele continuou fazendo aquilo. E aí a produção das galinhas começou a ficar muito boa. E no final das contas, ele deixou de ser fazendeiro e virou um dono de granja. E hoje, ele é dono de uma das maiores granjas do estado do Texas, nos Estados Unidos. Bem, o que isso nos ensina? E o que isso tem a ver com o filme que eu vou falar hoje? Por isso te convido, fique comigo até o final deste vídeo, porque tem lições sobre isso e muito mais. Olá, pessoas lindas e abençoadas. Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Denise Fama e é um prazer enorme ter você por aqui. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, então eu te convido, se inscreva. É rapidinho e é de graça. E já é inscrito, já está por aqui? Então deixe o seu like aqui para me ajudar, para que este conteúdo chegue para mais pessoas. Bem, dito isso então, vamos para o filme de hoje. O filme que eu quero falar hoje é um filme de 2023. E o nome do filme é Movimento de Jesus. Este filme está disponível lá no Max, ok? Então é só você acessar essa plataforma de filmes e você vai poder aproveitar este filme porque é um baita filme. É um filmão. É um filme que eu achei um pouco divulgado, mas é um filme muito bom. Este filme, ele conta a história, então, esse filme se passa no final da década de 60 e começo da década de 70 e conta a história começa no movimento hippie, que foi o auge do movimento hippie nos Estados Unidos. Então, tá lá os jovens vivendo de paz e amor, não é verdade? Esse era o slogan. Só que buscando paz e amor, mas buscando de uma maneira bem errada. Usando drogas, com libertinagem e um monte de coisas que não iam fazer bem para os jovens. E nesse meio todo aí tem um pastor chamado Chuck. E o pastor Chuck, ele é um pastor que tem uma igreja bem tradicional, tá? O nome da igreja dele, se não me engano, é Capela do Calvário. E ele tá lá na sua igreja. A sua igreja ali tem um grupinho de membros, todos muito tradicionais, muito conservadores, o que é natural, né? Para um pastor, ele não era um pastor jovem, ele era um pastor mais velho, e ele estava ali. Ele tinha a sua esposa, a sua filha, que já era uma jovem também, e o movimento hippie tá passando na televisão e tal, e aquela coisa toda, e ele
começa a assistir aquilo e fala, olha que absurdo, olha esses jovens perdidos. E a filha tá bem desanimada de ir na igreja. E ela fala, pai, por que você tá falando dos hippies? Você conhece? Ele falou, não conheço nenhum hippie. Então por que você está falando? Você deveria conversar para entender qual é a ideia deles, qual o desejo do coração deles. E ele fica pensando naquilo, acha a ideia da filha, ai, minha filha deve estar usando droga, né? Muito doido. Mas passa alguns dias e aquela jovem, ela está voltando de carro, né? Está na estrada, voltando de algum lugar para casa dela. E ela vê um hippie andando na beira da estrada. Só que na blusa dele, que ele estava usando, atrás da blusa estava escrito alguma coisa sobre Jesus. E aquilo chamou muita atenção daquela jovem e ela para. E resolve dar uma carona para aquele hippie. E ele, opa, eu quero sim uma carona. E entra no carro dela e começa a conversar. E ela fala, você tá onde e tal? E ele, na conversa ele fala, eu sou um pregador. Eu prego que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando ela ouve aquilo, ela fala, cara, você tem que conhecer o meu pai. E leva então aquele jovem, e o cara fala, adoraria conhecer teu pai, vamos lá. Então ela leva aquele moço, o nome dele é Lonnie, ela leva ele até a casa dela, e ali ele conversa com o pai dela. E o que ele está fazendo, aquele jovem? Ele realmente é um jovem pregador. Ele está pregando o evangelho e ele fala, olha, pro pastor, né? Olha, pastor, já tem um monte de jovens que saíram dessa vida. Eu sou um deles. Eu era um hippie, eu me drogava. E eu conheci Jesus e as coisas mudaram. E tudo isso mudou a minha vida. Jesus mudou a minha vida e tem mudado a vida de muitos jovens. Só que eu sou itinerante, né? Eu estou aqui, estou ali. Eu comecei agora esse movimento. Por isso o nome do filme, Movimento de Jesus. E aí aquele pastor então pensa, bom, vamos lá dar uma palavra na igreja. E aí os jovens começam a ir e aí começa um certo conflito. Para o pastor, né, por ele ser tão tradicional, e também para a igreja, mas os jovens começam a frequentar a igreja e a querer conhecer Jesus. E aí começa a história do filme, então. E eu convido você a dar uma oportunidade nesse filme, porque tem uma história muito, muito legal. A história, ela conta como foi esse movimento maravilhoso, e esse filme, claro, é baseado, sim, em eventos reais. Essa história aconteceu. É uma história maravilhosa que realmente transformou uma geração nos Estados Unidos. Um movimento maravilhoso, onde muitos jovens foram transformados, foram libertos das drogas, foram realmente, encontraram realmente uma vida que valia a pena, encontraram de fato a paz e o amor que eles tanto procuravam, encontraram aquilo que preencheu o vazio do coração deles. Isso é maravilhoso. Então esse filme fala sobre isso. E eu peço que você então dê uma chance, assista esse filme, porque é um filme lindo, é um filme muito bonito mesmo, é um filme que toca nossos corações, que dá uma mensagem muito linda para nós, e tem lições, e é sobre elas que eu quero falar agora. Então a primeira lição, quem nos ensina é o pastor Chuck. E eu quero já começar falando, na verdade, a lição geral do filme, ela está baseada nesse versículo que eu vou citar agora, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a base deste filme é esse versículo. Jesus veio, foi enviado pelo Pai para salvar o mundo, para que o mundo não pereça, para que nós possamos ter vida eterna, vida abençoada, uma vida abençoada aqui e uma vida eterna com Ele na sua glória. Então esta é a base desse versículo, por isso que eu já quero deixar esse versículo aqui e falar das lições agora. E a primeira lição que nos dá então é o pastor Chuck. E tem a ver então com a introdução, que é a história do fazendeiro que eu contei no começo do filme. Porque o fazendeiro, tinha um plano. Ele queria que Deus abençoasse o seu plano, mas Deus não. Deus falou, solte as galinhas, ou seja, eu tenho outro plano. Eu quero que você entre no meu plano, porque o meu plano é perfeito. Meu plano é melhor. Então, muitas vezes, nós temos um plano e Deus muda tudo para que nós venhamos a entrar no plano dele, na vontade dele. E isso aconteceu também com o pastor Chuck. Ele tinha um plano, uma igreja tradicional, com aquelas famílias frequentando, mas Deus tinha outro plano para ele. Deus falou, não. O meu plano para você é que você seja o pastor que venha pregar para uma geração que está sedenta, que está perdida,
e que precisa de uma direção e de um caminho. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você precisa apresentar Jesus para eles. Então, muitas vezes nós temos um plano, né? Nós queremos plantar milho e Deus fala, não, solte as galinhas. É outra coisa que eu tenho para você. Ah, você quer pregar para famílias tradicionais? Mas eu quero que você pregue para hips. Pois é, foi isso que aconteceu. Então, muitas vezes você tem um plano e Deus fala, não. Deus vai bagunçar o seu plano, porque o plano dele é melhor. Porque o plano dele vai atingir o objetivo que talvez você já está procurando. O pastor Chuck, ele queria uma igreja cheia, uma igreja abençoada, uma igreja forte, uma igreja submissa a Jesus Cristo. E ele conseguiu. Mas não com o plano dele, com o plano de Deus na vida dele. E é a mesma coisa com você e comigo. A segunda lição que ele nos dá, então, é o pastor Lonnie, que é esse pregador hippie. O que acontece com ele? Chega um momento que ele começa a se sentir como eu sou usado, porque ele ganha muitos jovens, é muita gente. Eles têm que abrir uma tenda, só para vocês terem uma noção. A igreja ficou pequena, é muitos jovens realmente se entregando a Jesus Cristo. E ele começa a falar, nossa, olha, isso é interessante, tô gostando. E começa a crescer um pouco aquilo nele. Mas a Bíblia também fala, convém que ele cresça. João Batista falou isso, convém que ele cresça. E eu não vou citar a referência agora, mas eu vou deixar a referência aqui para vocês, sobre esse versículo que João Batista falou. Convém que ele cresça e que eu diminua. O Lonnie precisou ter um problema, porque nós somos falhos. E essa é uma outra lição que esse filme nos dá. Nós vamos falhar na nossa vida. Os cristãos, em geral, falham. Não pense que ser cristão é ser perfeito. Não é ser aperfeiçoado dia após dia. E o Lonnie, ele teve um defeito, então ele precisou ser parado. Ele teve uma desavença assim com o pastor Chuck. Ele foi para outro canto e Deus foi tratar com ele. E depois os dois se reconciliaram. Mas às vezes a gente vai querer, né, crescer. Puxa, o nosso ego. Mas não. Ele é que tem que crescer. Jesus é que tem que crescer. Nós devemos diminuir cada dia mais. Essa é uma outra lição que este filme nos ensina. Que nós devemos diminuir cada dia mais para que Jesus apareça em nós. E que nós somos falhos. Às vezes a gente vai errar mesmo. Mas entender que erramos e deixar Jesus crescer e aparecer na nossa vida. E a terceira lição que ele nos ensina é um casal que faz parte desse filme, porque tem um jovem chamado Greg. E o Greg é um menino que foi criado sem o pai abandonou a família, a mãe era alcoólatra, então a coisa que ele mais queria na vida era uma família. E ele tentou procurar de todas as formas, e daí ele encontra nos hips uma família. E ele conhece uma jovem chamada Cat. E ele começa a gostar da jovem e começa ali a entrar naquela onda dos hips e começa a entrar a usar drogas também. Só que a Cat, acontece uma coisa muito terrível ali com ela e com a família dela, e ela fica desesperada e fala, não é isso que eu quero. E o Greg começa a entender também que aquilo não é bem o ideal para eles, porque também acontece uma coisa muito complicada com ele, e ali ele entende que ele precisa de Deus. Ele ouve a primeira vez sobre Deus nesse momento complicado que acontece na vida dele. Então o que ele faz? Ele e a Cat, eles começam na igreja. E começam ali a se interessar. E ali também nós vamos ver o envolvimento deles com o pastor Chuck, com o Lonnie, e o quanto ele começa a falar, eu quero algo mais, eu não quero só ser uma pessoa que frequenta a igreja. Eu quero também pregar o evangelho para outros jovens. O Greg tem esse desejo, ele, junto com a Cat, ele quer fazer a obra de Deus, quer pregar a palavra de Deus, quer ensinar a palavra de Deus, mas ele começa a se frustrar porque ele tenta e não dá certo. Mas é porque tudo tem um tempo certo. Então o Greg também nos dá uma lição de que Deus quer nos usar, mas primeiro Ele quer nos curar os nossos traumas, as nossas dores, as nossas feridas. Porque quando eu não estou curado, eu não vou ser instrumento de Deus para curar as pessoas. Mas quando sim eu sou curado, aí Deus me usa para curar outros. Então o Greg precisava passar por um processo de cura, de transformação, de restauração. Ele já tinha uma família, ele tinha encontrado uma família através dos irmãos em Cristo, mas ele precisava de uma cura, de uma restauração. Então às vezes a gente quer atropelar o tempo de Deus. Não vamos fazer isso. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus nos curar, nos libertar, nos moldar, nos ensinar.
E aí sim, nós vamos ser usados para falar do amor de Deus, para falar da salvação de Jesus Cristo para outras pessoas. Então essas 3 lições eu aprendi com este filme. Este filme é muito lindo. É um filme de uma história maravilhosa, que Deus fez naquela década, mas quer fazer hoje também. E depende de mim e de você. Então que nós possamos ser instrumentos de Deus, para a glória de Deus, para que Ele sempre cresça na nossa vida e através de nós. Bem, vou deixar também na descrição deste vídeo outras indicações de bons filmes para você. Peço de todo o meu coração que Deus abençoe muito, muito mesmo você e a sua família. Beijão no seu coração. Fica com Deus.